Pessoal, o módulo 15, aqui a gente vai falar um pouco sobre tipos de rochas. Quem que dá aula de geografia para vocês? Tia Silvia. Então agora eu vou incorporar a tia Silvia. Presta atenção aqui, tá? Pessoal, tudo que eu vou falar para vocês são coisas, por exemplo, que estão aqui, escrito nessa apostila. Então eu vou comentando com vocês, vocês vão grifando na apostila, tá? Então presta atenção, pessoal. A nossa Terra, ela tem a parte sólida, que é a litosfera, tá? É o que a gente vai falar a respeito. Vai falar a respeito da litosfera, da parte sólida do planeta Terra, tá? A hidrosfera é a parte líquida e a atmosfera, a parte gasosa que está em volta da Terra. Então a gente vai falar a respeito da litosfera, certo? Então, olhe bem, moçada. A abundância dos elementos na litosfera, o elemento mais abundante que existe é o oxigênio. O oxigênio é o elemento mais abundante da litosfera. Por quê? A litosfera, não aguentei, tem que escrever alguma coisinha. É principalmente formada grosseiramente. Qual que é a coisa que mais tem na Terra? Mar, Água. oceano. Não, na Terra, na Água. parte sólida. Terra. Terra. A Terra é o quê, moçada? Areia, não é? Terra. Areia é o quê? Uhum. Óxido de silício. É o SiO2. Então, olhe bem, criançada. Se é SiO2, para cada Si eu tenho 2O, isso quer dizer o quê? Que o oxigênio é o elemento mais abundante da litosfera. Tá? Porque para cada silício tem 2 oxigênios. Tá? Em segundo lugar, tem quem? O silício. Em segundo lugar, o silício. O metal, você sabe quem é? O metal mais abundante da litosfera? Chuta. Alumínio. É o alumínio. Muita gente acha que é o ferro, porque o ferro você vê em tudo quanto é lugar, tal. Mas não é, é o alumínio. Só que é muito difícil obter esse alumínio que está misturado igual pó no meio da areia. É difícil usar esse cara. Então, o metal mais abundante da litosfera é o alumínio. Tá? É um dos metais mais caros que tem para você produzir ele. A gente vai falar a respeito disso na siderurgia dele, tá? Então, voltando aqui, ó, o alumínio é o metal mais abundante. Depois que vem o ferro, tá bom? Depois vem o cálcio, o sódio. O sódio tem grande quantidade também, potássio, magnésio, titânio e os outros, tá? Então, a ordem seria essa aqui de abundância desses caras, tá? Em porcentagem. Quando eu falo a respeito de minério, pessoal, vamos definir isso lá, ó. Vamos fazer um resuminho para facilitar. Quando eu falo em mineral seria qualquer coisa retirada da terra, certo?
Então, mineral seria, por exemplo, rochas. Tudo é mineral, tá certo? Então, o mineral seria qualquer substância retirada da litosfera. Parte sólida, tá? Eu chamo isso de mineral, certo? Quando eu falo em minério, é outra coisa. O que é o minério? O minério já é um mineral que tenha valor agregado. Ou seja, tem que ser um minério que tenha algum valor, que serve para alguma coisa. Aí eu chamo isso de minério, entendeu? Então, por exemplo, minério de ferro, ele é usado para produzir ferro. Minério de alumínio, usado para produzir alumínio. Entenderam? Qual a diferença do mineral e minério? Tá? Então, ó, quando eu falo em minério, todo mineral cuja extração é economicamente interessante. Aí eu tenho um exemplo aqui, claro, não vou escrever isso lá, não preciso decorar essas coisas aqui, tá? Eu tenho alguns tipos de minérios importantes, ó. O minério do chumbo, ele chama galena. O minério do mercúrio é o cinábrio. O minério do zinco é a blenda, tá? Ou esfalerita, tá? O minério de ferro com enxofre, desse jeito, ele não é muito comum, tá? Ele é chamado de pirita ou ouro dos trouxas, porque ele é amarelo, parece ouro, só que ele é leve. Então o nego que não conhece ouro, muitas vezes cata isso aqui achando que é ouro, e acha cada pedrona e o peão fica um pouco feliz. Ele é amarelinho, esse cara aqui, que é o enxofre misturado com ferro, o enxofre amarelo, então fica bem amarelo. O mais comum do ferro é a hematita, tá? É o mais comum do ferro. A magnetita é o ímã, é uma mistura do óxido de ferro 3, que é esse aqui, com o FeO, que é o óxido de ferro 2. A mistura desses dois me dá a magnetita, isso aqui é o ímã. A pirolusita, do manganês. Cassiterita é do estanho. A bauxita é da onde é tirada o alumínio, tá? O sal-gema é um mineral sólido onde aí você encontra o sal, o cloreto de sódio, o sal de cozinha no sal-gema, tá? É claro que é mais barato tirar ele da água do mar do que extrair do sal-gema. Aquele sal do Himalaia, aquilo é tirado do sal-gema, tá? Do Himalaia, sal do Himalaia, tá? O calcário, pessoal, ele é encontrado aonde, o calcário? Ele é encontrado na calcita, na aragonita, tá? No mármore, tá? A gente vai falar a respeito desse tipo de rocha. Agora vem comigo, ó. Aqui eu tenho as figuras de alguns tipos de minerais, vocês veem como eles são. Ó, a bauxita, ela tem mais ou menos esse aspecto, tá? Só que ela tem muito ferro no meio da bauxita, muito ferro no meio. A pirolusita, do manganês, ela é bem brilhosa, assim. Esse é o minério de ferro, a hematita, tem esse aspecto. Ó, o enxofre, muito amarelo, isso aqui. Isso não é metal, tá? A magnetita, o ímã lá, é o ferro 2 misturado com o ferro 3. A pirita, o ouro dos trouxas, só que ela é bem amarelinha, desse jeito aqui, ó. O desenho aqui não está ajudando muito. Agora, pessoal, deixa eu falar um pouquinho sobre alguns elementos que ocorrem no estado nativo aqui. Então, eu quero falar com vocês sobre tipo de rochas. É importante saber isso aqui, pessoal. Tá? A gente tem um costume terrível em ficar falando tudo que vê na frente, qualquer tipo de rocha que vê, falar isso aqui é uma pedra. Eu chamo de pedra só pedras preciosas. Vou até escrever isso aqui, pessoal. Tá? Isso é um erro muito comum que a gente faz. Tá? Então, ó, pedra, tá? São minérios
preciosos, que eu chamo de pedra, tá? Minérios, melhor, vamos colocar assim, ó, minerais preciosos. Vamos dar alguns exemplos? Ó, o que eu chamo de pedra? O diamante, por exemplo. O que mais? Preciso lembrar mais de alguma aí. Eita, deu branco agora. Outra pedra preciosa qualquer. Esmeralda. Esmeralda, Isso, rubi, safira, isso, esmeralda, rubi, rubi, safira. safira. Ixi, vou até colocar 3 pontinhos. Ixi. Tá? Então, esmeralda, tá? Como eu estava dizendo, rubi, safira, um monte, tá? Então, isso são pedras, isso eu chamo de pedra. Agora, rocha, tá? A rocha nada mais é do que um conjunto de minerais. Então, aqueles troceira que a gente chama de pedra por aí são todas rochas. Exemplo de algum tipo de rocha, por exemplo, calcário, o mármore é calcário, não vou escrever aqui não. Calcário, por exemplo, basalto, tá? Por exemplo, o quartzo, tá? O quartzo, isso aqui são rochas, certo? Aquelas pedrinhas redondas que a gente vê por aí, que na nossa região tem demais, aquelas pedrinhas redondas que a gente chama de pedra, aquilo são uma mistura de basalto com quartzo, aquele negócio lá. Então vamos falar um pouco sobre tipos de rochas. Tá? Vamos falar um pouco sobre tipos de rocha. Ó, as rochas, por exemplo, aqui eu coloquei exemplo aqui de alguns tipos de minerais, tá? Preciosos, que servem para alguma coisa, certo? Aqui eu tenho o quartzo. O quartzo é aqueles cristais bem bonitinhos que a gente vê, né? Então vamos lá. Vamos falar sobre os tipos de rocha. Ó, rocha ígnea ou magmática, tá? Então eu vou fazer um resuminho. Você não vai ter que ficar com essa coiseira toda aqui, tá? Então essas rochas são formadas pelo resfriamento da lava, tá? Ou do magma. O nome ajuda, né, pessoal? Magmática. A palavra ígnea quer dizer sem água. É uma rocha seca, tá? Essas rochas aqui. Um exemplo de uma rocha magmática é o granito, tá? O granito é um exemplo de uma rocha magmática. O basalto também, tá? Então eu vou escrever um resuminho aqui sobre elas, tá? Então, tipos de rochas. Primeiro, rochas ígneas ou magmáticas. As rochas ígneas ou magmáticas, elas são formadas pelo resfriamento de lava ou magma que saiu, por exemplo, numa erupção vulcânica, a formação da Terra, tá? Exemplo desse tipo de rocha, pessoal, eu tenho, por exemplo, o basalto, tá? Eu tenho o granito, tá? E assim vai. São tipos de rochas ígneas. Rocha ígnea, ela pode ser considerada uma rocha ígnea intrusiva ou extrusiva, tá? Então,
ígnea extrusiva, uma extrusiva é quando ela é empurrada para fora da Terra para a superfície. Aquelas rochas de granito formada ou de basalto formada em cima, por exemplo, da superfície, era chamada de extrusiva, certo? Agora, a ígnea intrusiva é quando ela é formada debaixo da terra, tá? É formada embaixo, melhor, debaixo, né? Debaixo da terra. Tranquilo, pessoal? Estou entendendo o que eu estou falando, né? O que quer dizer com isso, né? Então, aquelas rochas são formadas debaixo da terra, tá? Deixa eu só colocar um marcadorzinho aqui. Só colocar um marcadorzinho aqui, porque é um tipo de rocha, né? Agora vamos falar de outro tipo de rocha. Vou colocar um marcador aqui para ela. Ó, outro tipo de rocha, tá? É uma rocha sedimentar, tá? O que é a rocha sedimentar? A rocha sedimentar, pessoal, é quando ela vai, com o passar do tempo, pessoal, sedimentando no fundo, por exemplo, de um lago. Depois esse lago seca, vai juntando terra em cima, tal. Então vai formando aquele sedimento, tá? Então deixa eu escrever aqui. Não precisa daquele texto enorme lá. Vamos simplificar esse negócio, ó. Uma rocha sedimentar, tá? Ela é formada pelo passar do tempo por sedimentos de minerais, tá? Então, um exemplo disso, tá? Um exemplo disso aqui seria o arenito, o calcário, tá? O arenito, por exemplo, o calcário comum, tá? São rochas do tipo sedimentares, tá? Agora, vamos lá, vamos conhecer um outro tipo de rocha. Por que esse trem não fica onde eu quero? Trem cheio de querer, né? Aí, ó, rochas metamórficas, tá? No caso do, do mármore, pessoal, ele é uma rocha sedimentar, o mármore, tá? Ele é calcário, só que ele é uma rocha sedimentar, o mármore, tá bom? Ele é formado por sedimento de calcário, que vai ficando no fundo, só que qual a diferença? Esses caras passam um bom tempo, tá? Sofrendo pressão e alta temperatura no fundo da Terra. Então, o mármore não é encontrado no centro da Terra, não. Esse cara é cavucado para encontrar ele, tá? Entenderam? Então, eu não vou colocar esses trem aqui que vocês não sabem, vai saber o que que é. Eu vou falar de coisas que você sabe o que é. O xisto, por exemplo, tá?
o mármore, todo mundo conhece. Então, são rochas metamórficas. O nome ajuda, né, pessoal? Metamórfica quer dizer que sofreu uma modificação com o passar do tempo. Tá? Então, ó, rochas metamórficas, tá? São formadas por sedimentos que foram soterrados e vírgula, sofrendo pressão e altas temperaturas. Isso lá na formação da Terra, viu, pessoal? Então, forma essas rochas metamórficas. Exemplo de uma rocha metamórfica, tá? Seria o mármore. O mármore é feito de calcário, viu, pessoal? Mas só que ele é um calcário que passou por essa situação, tá? O mármore, tá? Então, ele é o calcário que passou por essa metamorfose, passou por essa modificação com o passar do tempo. Ele era uma rocha sedimentar que ficou soterrada, alta pressão, alta temperatura, tá? Então é interessante a gente falar com uma linguagem bem simples aqui para vocês, eu quero que vocês entendam isso aqui da menor maneira possível. Então eu não quero usar, por exemplo, termos técnicos aqui de mineralogia aqui, tá? Então vamos direto ao assunto mesmo. É por isso que eu resolvi fazer como é que eu posso dizer? Fazer um resumo disso aqui. Agora, pessoal, fósseis. Isso aqui já é fácil de você imaginar o que é isso, né? Quando eu falo em fósseis, até o petróleo é um fóssil, tá? Então, fósseis. Fósseis, por exemplo, é parecido com uma rocha metamórfica, só que com um pequeno detalhe. No caso dos fósseis, são detritos e restos de organismos vivos que foram soterrados e sofreram 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 pressão e altas temperaturas. Então, olha aqui, ó, a parte mineral fez o quê? Virou rocha metamórfica. A parte vegetal, a parte animal, tudo que foi soterrado, tá? Virou fóssil. Entenderam? Então, alguns exemplos de fósseis, por exemplo, eu posso pegar aqui o quê? Deixa eu ver os exemplos que ele deu aqui. Ah, essas conchinhas que o cara acha enterrada lá. Mas até o petróleo é um mineral, é um minério, é um mineral, é orgânico, tá? O carvão, tá? Então, aquelas conchas, por exemplo, que é encontrada, carapaça, esqueleto, fragmento, tá? Então, deixa eu colocar alguns exemplos aqui. Ó, um exemplo de algo fossilizado, por exemplo, é quando eu tenho aqueles, por exemplo, conchas, tá, de animais fossilizados, ossos, tá? São considerados
fósseis. Certo? Moçada, basicamente é isso. Vamos resolver as questões desse módulo aqui. Deixa eu ver como que tá nosso horário. Bonito, chique no último. Dá tempo de fazer umas 50 questões. E essa aqui é facinha, hein? Olha com a resolução, não. Fecha o olho, hein? Não perde a graça. Vocês estão aí ainda? Estamos, né? Fazer o quê, né? Ah, tá. Eu tenho medo de ficar sozinho, gente. É igual o Messias. O Messias sempre solitário. Ah, Pior, Tô falando, né? professor. o Messias é um cara muito sensível, sabe? Dizendo que fica meio constrangido, tem hora, é meio sistemático, sabe? Ficou bem vai ligar a Bem câmera toda sistemático. hora. É. Então, tá certo. Né? Eu também sou muito sistemático, sabe? Ixi. O cara tá duvidando da minha sistema, do meu sistema, ó, que coisa. E brabo também, viu, João Pedro? Brabo? Xi. Nossa. Mais brabo que cachorro de japonês. Pensado, ó. Ó, a questão número 1, ele fala assim, ó. Associa a primeira coluna com a segunda coluna. Ó, substâncias naturais na crosta terrestre que apresentam propriedades físicas e composição química definida. Ele está falando a respeito de minerais. Então, onde que eu tenho minerais? 3. Ele pôs o número primeiro aqui? Por que eu tenho que fazer igual, né? Eu vou fazer o contrário. Eu vou pôr 3A. Eu sou do contra, não, mas isso eu estou lendo na ordem do trem, né? A, 3. Ponto não, queria uma vírgula. Aí agora, vamos lá. Misturas naturais de minerais. Rocha. 5. Então, B com 5. B com 5. Rochas. Certo? Formadas pela solidificação do magma derretido, da lava. Ele falou na rocha ígnea ou magmática. Então, C com 2. Certo? Não é um, professor? Ah, é 1. Oxe, eu li um trem e pus outro. Essa aqui é metamórfica, né? Magmática é 1. Letra D. O granito formou-se pelo Tá pulando. esfriamento lento. Pulei? Verdade, né? Era para ser a D agora, né? O basalto formou-se pela solidificação rápida do lava que veio para a superfície. Ele está falando da extrusiva. Empurrou para a superfície. Então eu tenho D com 4. D com 4. A do mármore, ele está falando da intrusiva. Olha aqui, ó. A do granito, ó. Na E, ó. Ele fala aqui, ó. Formou-se pelo resfriamento lento da lava no interior da crosta. Então ele está falando da intrusiva. Tá? Então eu vou pegar a E com 6. Tá? Então, E com 6. Aí aqui ele me fala, ó. Constituídas de fragmentos de outras rochas e do resto de animais e vegetais fossilizados e apresentam organização em camadas, como, por exemplo, temos o arenito em Vila Velha,
no Paraná. Aqui ele está falando a respeito de quê, pessoal? Da metamórfica, né, pessoal? Está falando a respeito da rocha metamórfica, que é quando elas vão ficando... desculpa. Isso aqui, ó, sedimentar, tá? Desculpa, moçada. Ó, minerais da rocha original são deformados devido à pressão e temperatura elevada, por exemplo, temos o mármore. Aqui sim ele está falando da metamórfica. Então vamos lá, ó. Então, F com 7, tá? E o G, com quem? O que sobrou aqui? Metamórfica, G com 2. Feito? Moleza? Pura, né? Agora vem comigo. Considere a abundância relativa dos elementos na crosta terrestre, apresentado pelo gráfico abaixo. O oxigênio é o mais violento, depois vem o silício, depois o alumínio, depois o ferro, depois o cálcio, sódio. Estou colocando alguns aqui. Então ele fala, a análise do gráfico permite concluir que, em relação à crosta terrestre, é correto afirmar que, letra A, o silício é o metal mais abundante. O silício não é metal. Então já descarta a letra A. Tá? Alumínio é metal, silício não, é um não metal. Família 4A, embaixo do carbono lá. Entre os metais identificados por seus símbolos, os alcalinos são mais abundantes que os alcalinos terrosos. Será? O cálcio é mais abundante que o sódio. Esse é alcalino e esse é alcalino terroso. Então, falou besteira. Aqui. Menos da metade da sua massa é constituída por metais. Então, olha aqui, ele está falando que menos da metade da massa da Terra é constituída por metais. Você parar e pensar um pouco, ó, não metais, não metais. Daqui para cá são metais, ó, a porcentagem, pessoal. Isso aqui é porcentagem, tá? Então, se eu tenho essa quantidade toda de não metais, ele tem menos da metade constituída por metais. Vamos ler as outras? Os halogênios constituem mais de 1,1%. Cara, eu não tenho não halogênio aqui. Tá? Então, eles estão aqui, ó. Então, eles não têm mais de 1,1%. Tá? Aqui está todos os outros, então, eles são menos que isso. O metal mais abundante da crosta é o ferro, não, é o alumínio. Então, moçada, menos a metade da massa da Terra é constituída por metais. Tá? Então, a quantidade de metal é bem pequena em relação aos elementos que tem mais mesmo. Na crosta é obviamente, se a Terra é feita de terra, se não fosse assim, ele ia chamar ferro, né? Se ela fosse feita de ferro. A piada foi boa. Então... Nossa, Aldemar, que isso? Cada vez pior. Então, moçada, ó. A última aqui, para nós terminar o brinquedo, tá? Deixa eu ver se dá tempo. Dá. Falta um minuto. Ó, identifica os elementos. É o segundo elemento. Esse é só isso, não tem um pedaço desse trem, não? Será que eu copiei certo? Nossa, é esse mesmo. Questãozinha sem vergonha. Ó, ele fala assim, ó, identifica os elementos. É o segundo elemento mais abundante da crosta terrestre. Na forma de óxidos, são presentes na areia. Então, a letra A, ele está falando do silício. Tá? Silício. A letra B, o metal mais abundante da crosta terrestre é obtido a partir da bauxita. Aqui ele está falando do alumínio. A letra C é o elemento mais abundante da crosta terrestre, tanto em porcentagem em massa, quanto em termos de número total de átomos. Ele está falando do oxigênio.
É o quinto elemento mais abundante da crosta terrestre. Na forma de cátion, compõe o mármore e o cal. Criança, ele está falando do cálcio, pessoal. Tá? Então, cálcio. Certo? Então, crianças, é isso.